Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa sessão, senhores e senhores deputados. Subo aqui essa tribuna para fazer uma avaliação do que se passou hoje aqui na Assembleia Legislativa, que é digno de registro, e quero começar com relação à retirada de pauta do projeto do bilhete único. O projeto do bilhete único encaminhado para essa Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo Estadual, ele veio com muitos vícios de origem. Primeira questão que tem que ser colocada: o bilhete único foi criado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com um propósito muito importante: dar e garantir oportunidade igual de trabalho para todos os moradores da região metropolitana. O presidente da nossa sessão agora conhece bem esse tema. Morador de Japeri, morador de Paracambi, paga passagem de ônibus muito cara para chegar no centro da cidade. Assim como de Itaguaí, de Itanguá, assim como de Queimados, Itaboraí e etc. Esses moradores eram discriminados na hora de encontrar o trabalho, porque o patrão optava por aqueles que trabalhavam mais próximos do centro da cidade, consequentemente com um custo de passagem mais baixo. Ora, senhoras, com a implantação do bilhete único, isso foi eliminado. Todos têm oportunidades iguais, porque o bilhete único garante a integração no mesmo valor, independente da origem ou do custo da passagem daquele cidadão que vem trabalhar no centro do Rio ou nos centros dos municípios da região metropolitana. Muito bem, o que manda para cá o governo do Estado? Manda um projeto que estabelece um limite de R$ 150 para o subsídio a cada um dos usuários por mês. O que esse teto de R$ 150 de fato significa? Significa que aquele que mora mais longe, ele vai ser diretamente punido. Um morador de Itaboraí, por exemplo, ele pega um ônibus que custa R$ 10,50 para chegar no centro do Rio de Janeiro. Chegou no centro do Rio, provavelmente ele vai trabalhar na Zona Sul, na Zona Norte, em algum outro local, e ele faz a integração ou com o ônibus municipal ou com o metrô. Se ele for pegar o metrô, ele vai gastar mais R$ 4,10. R$ 10,50 mais R$ 4,10 vai dar R$ 14,60 de custo só de ida. Quando, com o benefício do bilhete único, ele paga R$ 6,50 por essa passagem. Se você somar e fizer a diferença, R$ 14,10 de R$ 6,50, esse morador está recebendo um benefício de subsídio significativo. Nós estamos falando aí de um subsídio muito importante, da ordem de R$ 8,00 aproximadamente. E de volta, R$ 16,00 versus 22 dias úteis, esse benefício passa da casa de R$ 500. Se você estabelece um limite de 150, você está dizendo que ou aquele morador vai tirar do bolso cerca de R$ 450 para pagar, ou o empregador dele terá que fazê-lo. Na recessão e na crise que nós temos com desemprego latente, provavelmente ele perderia o emprego. Então, é inaceitável e em boa hora esse projeto foi retirado de pauta aqui na Assembleia Legislativa, no entendimento de todos os partidos hoje no Colégio de Líderes. Resta ao governo do Estado elaborar um outro projeto. Amanhã nós vamos apreciar no Colégio de Líderes uma matéria que foi encaminhada para cá em fevereiro pelo governo do Estado para ver se isso vai ser levado à votação ou não. A nossa bancada já definiu que vai votar contra o provimento de encaminhamento à votação dessa matéria. Então, em boa hora, hoje nós resolvemos a questão gravíssima do bilhete único. A questão precisa ser elaborada, ninguém tem dúvida que é preciso encontrar caminhos para a redução do subsídio bilhete único, mas isso não pode ser feito colocando a conta naquele que mora mais longe e naquele que mais precisa do benefício. Um outro tema importante tratado aqui hoje foi a questão das barcas. Eu já me posicionei com relação a isso, matéria que veio do governo veio de maneira também inadequada, foi reformada e melhorada pelos conjuntos de deputados, principalmente com a inclusão de um limite de até
R$ 2.800 mais ou menos por mês de renda. Quem ganha isso continuará tendo a gratuidade e, a partir daí, paga. E também a definição clara dos moradores de Paquetá e Ilha Grande que forem pagar, quanto que eles vão pagar, eles vão receber um desconto de 50% em cima da tarifa modal. Infelizmente, o plenário não aprovou uma emenda apresentada pelo deputado Flávio Serafini, uma emenda muito importante, emenda que fala da transparência, que foi rejeitada pelo plenário. Perdemos a oportunidade de avançar nesse tema de transparência. Vamos lutar junto com o deputado Flávio Serafini para que isso possa ser apresentado e aprovado e discutido num outro projeto de lei. Agora, senhor presidente, eu gostaria de comentar um tema muito importante que está sobressaltando todos os moradores da região metropolitana e que tem que ter uma resposta muito vigorosa da Assembleia Legislativa. Hoje, a FETranspor fez um anúncio ameaçando a população do Rio de Janeiro, ameaçando o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que iria paralisar algumas linhas de ônibus, alguns serviços de ônibus, por conta do atraso do repasse do bilhete único. Ora, deputado Flávio Serafini, a Justiça já se manifestou. Os 4 modais de alta capacidade, ônibus, trem, barca e metrô, tentaram suspender o benefício do bilhete único na última sexta-feira, entrando em vigor na segunda-feira. Em boa hora, a Procuradoria-Geral do Estado entrou na Justiça, obteve uma liminar que foi mantida pelo desembargador, dizendo que é impossível, inadequado e ilegal você aumentar o preço do bilhete único da noite para o dia, gerando uma situação de convulsão social, de desorganização do tecido social do nosso Estado. Agora, vem a FETranspor dizer que por conta disso vai suspender serviços de ônibus. Isso é uma ameaça inconcebível, incompatível com o espírito daquele que é prestador de serviço de transporte público, que é concessão do Estado, que tem a obrigação de garantir o direito ao transporte dos seus usuários e dos seus clientes. É importante que essa denúncia seja feita, senhor presidente, porque não pode a sociedade ficar sobressaltada com ameaças. Isso não vai ser resolvido na ameaça, isso não pode ser resolvido dessa maneira. Já existe uma decisão judicial que obriga a continuidade do serviço. Ninguém acha que qualquer empresa concessionária tenha que trabalhar de graça, o Estado tem que pagar. Agora, existem ritos para isso e a Justiça entendeu a alegação do Estado, que são 90 dias para que possa haver a suspensão e paralisação de qualquer serviço. Então, senhor presidente, era isso que eu queria comentar e dizer que eu assinei a moção encaminhada pela presidência dessa casa, enfim, parabenizando a atuação da Polícia Militar em defesa do patrimônio público, mas não sem reconhecer que houve abuso, sim, por parte da PM, mas, de qualquer maneira, os fatos lamentáveis que ocorreram ontem não foram proporcionados ou causados pela Polícia Militar. A Polícia Militar reagiu a uma situação de desorganização, de desordem e de violência e, por isso, entendemos que os policiais feridos em nome da corporação, era necessário que essa Assembleia, que foi protegida pelos policiais militares, merecesse dar esse tipo de destaque à atuação dos policiais. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente, e amanhã seguimos as votações, mas com o arquivamento do bilhete único, cada vez fica mais claro, senhoras e senhores. Eu queria dizer o seguinte, com o arquivamento, com a retirada de pauta do bilhete único, cada vez está explícito e mais claro que o pacote, chamado pacote de maldade, que foi encaminhado para essa casa, não faz nenhum sentido. Agora somam-se 10 matérias devolvidas e isso significa que não existe clima, não existe maioria e mostra também a fragilidade do governo que encaminha matérias para cá sem sequer saber da sua legalidade ou da apropriada intenção delas chegarem aqui à nossa discussão. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Obrigado e seguimos no debate.